O seu casamento tá indo pro buraco porque você tem dado prioridades para o que não deveria ser prioridade. Posso te dar alguns exemplos? Quando você vai preparar a comida, você escolhe o melhor pedaço da carne e você dá para os seus filhos. Quando você divide o seu tempo, muitas vezes você coloca na sua agenda trabalhar, as coisas que você tem para fazer do trabalho quando chega em casa, limpar a casa, mas o seu casamento, um tempo para o seu marido, nunca tá na agenda. Essas são algumas atitudes que você tem que tem minado o teu casamento. E eu vou mostrar para você nesse vídeo como deve ser a ordem de prioridade das coisas para que o casamento funcione. Aplicando isso no seu casamento, eu tenho certeza que tem uma grande chance de você conseguir restaurar, mudar a realidade que você está vivendo dentro da sua casa. Confia em mim e vem comigo. Vamos lá. Qual que é a ordem de prioridade? A ordem deve ser Deus, marido, filhos, trabalho, família, pai, mãe, amigos e depois você. Deixa eu te explicar. Vamos lá. Em primeiro lugar, Deus. Isso quer dizer necessariamente que você vai dedicar a maior parte das horas do seu dia para Deus? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque não é uma realidade possível dentro da vida da maioria das pessoas. Mas o colocar Deus em primeiro lugar significa que você vai pautar todo o seu dia dentro dos mandamentos dele, dentro do que a palavra fala que nós deveríamos fazer, dentro do que a palavra fala de que qual é o papel da mulher. Isso quer dizer que você vai acordar de manhã e você vai falar: Espírito Santo, me ilumina e vamos comigo no dia de hoje. Isso quer dizer que no final do dia você vai agradecer a Deus pelo seu dia e você vai fazer um exame bem sincero de consciência perguntando: Espírito Santo, me ajuda a ver com clareza onde eu errei ao longo desse dia. Me ajuda a me arrepender e me ajuda a não repetir isso. E aí, ao final do seu dia, você vai fazer essa avaliação. Deus, onde eu errei com você hoje? Será que eu não dediquei muito pouco tempo para falar com você? Será que eu cometi o pecado da gula? Comi mais do que eu deveria? Então, você vai fazendo essa análise. Colocar Deus em primeiro lugar significa que você vai pautar a sua vida em relação a isso. Significa que você vai tirar um tempo para estar com Deus todos os dias. Significa que você vai tirar um tempo para ir à igreja, ver Deus pessoalmente, pelo menos uma vez na semana. Em segundo lugar, vem o seu marido. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você vai preparar o almoço e tem aquele melhor pedaço de carne, você não vai dar para o seu filho, você vai dar para o seu marido. Porque o seu marido é a prioridade da sua vida. Fazer o seu marido feliz vem acima de fazer o seu filho feliz. Então, se aquele pedaço de carne é o preferido do teu marido, o teu marido vai ganhar aquele pedaço de carne. Significa que ao longo do dia você vai se planejar para que você não esteja tão cansada quando o seu marido chegar em casa e você tenha um tempo para ele. Que você tenha bom humor e disposição para estar com ele. E aí você faça disso realmente um compromisso, né? Eu não vou me estressar muito com o meu trabalho, muito com meus filhos, eu vou estar super cansada e eu não vou querer nem saber do meu marido. Não. Ao chegar no final do dia, você fala: bom, cheguei do meu trabalho, cuidei da forma que eu pude da minha casa, coloquei os meus filhos na cama, e agora, por mais que eu esteja cansada, eu vou dar um tempo para o que tem que ser prioridade. Eu vou dar um tempo para o meu marido. Eu vou me deitar, eu vou fazer um carinho, eu vou validar, vou passar um tempo com ele. Então a gente precisa fazer disso realmente uma prioridade na nossa vida, se perguntando todos os dias de como eu poderia fazer o dia do meu marido melhor. Às vezes você pode perguntar isso para ele: amor, o que eu poderia fazer por você hoje para deixar o seu dia melhor? Às vezes você não precisa nem perguntar, às vezes você já sabe que ele gosta. Você sabe que deixaria o dia dele melhor se você fizesse a comida que ele gosta.
Se quando ele chegasse em casa, você estivesse perfumada, de bom humor. Agradar o homem não é tão difícil quanto parece, não. Ele quer paz. Ele quer chegar em casa e não ter briga, não ter discussão, ter uma mulher bem-humorada, bem disposta. Isso, assim, ó, resolve metade do problema dos homens. Não é difícil agradar o homem. E se você tá achando que é muito difícil agradar o homem, é porque você tá fazendo errado. Aí depois vem os filhos, né? Em terceiro lugar na ordem de prioridade. Abaixo de Deus e abaixo do seu marido. Muitos casamentos estão indo pro buraco porque as mulheres, quando se tornam mães, fazem dos filhos a sua prioridade. É todo o tempo, é todo o humor, é toda a dedicação, é toda a saúde voltada para o filho. E elas esquecem que tem maridos. Elas não tiram nem sequer 2 horas na semana para estar com o marido delas. Isso é uma coisa gravíssima. E se você está fazendo isso, você precisa marcar uma terapia, a gente precisa reajustar o cronograma da sua vida dentro das suas possibilidades, para que você tenha mais tempo, e não é mais tempo, tipo, muitas horas, é mais tempo de qualidade para fazer o que realmente importa pelo teu marido. Aí vem os filhos, né? E você se pergunta todos os dias, né? O que eu preciso fazer para os meus filhos? Não é o que eu preciso fazer para que eles se satisfaçam. Porque às vezes o melhor que a gente pode fazer para os nossos filhos não é o que eles querem. Então, eu vou manter a higiene dos meus filhos bem bonitinha, eu vou cuidar para que eles tenham uma boa alimentação, eu vou suprir eles emocionalmente, tirando pelo menos 20 minutos para estar ali presente com eles, para brincar, sabe? Isso foi um ponto que foi muito difícil em alguns momentos da minha vida. Porque às vezes eu tava brincando com a minha filha e eu me culpava, eu falava assim, nossa, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que responder paciente, eu tenho que não sei o quê. E eu não conseguia curtir os momentos de brincadeira com a minha filha. E quando eu fui reordenando a minha vida e vendo que na ordem de prioridade a minha filha vinha antes do trabalho, eu comecei a me culpar menos e conseguir aproveitar mais o tempo que eu tenho com a minha filha. Isso não significa que em números de horas eu passo mais horas com a minha filha do que trabalhando. Mas em qualidade de tempo, quando eu tô com a minha filha, eu faço o possível para que eu esteja 100% com ela. E aí sim depois vem o trabalho. Depois do marido e depois dos filhos. Porque também tem mulheres, muitas mulheres dessa nossa geração, trabalhando exaustivamente. Eu conheço mulheres trabalhando aí 60 horas na semana, ou seja, manhã, tarde e noite. E aí eu pergunto, que tempo elas têm para educar os filhos dela? Que tempo elas têm para se dedicar aos filhos? Né? Eu estava conversando outro dia com uma professora, já mais velha, com a filha adulta já, e ela fala, olha, eu sempre precisei trabalhar 60 horas, porque eu realmente precisava, financeiramente falando. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria trabalhado menos. Porque por mais que eu procurasse ter tempo de qualidade com a minha filha todos os fins de semana, eu sei que eu deixei faltar nesse sentido. Então às vezes a gente trabalha muito porque a gente quer prover o melhor também financeiramente para os nossos filhos e a gente não está errado em querer o melhor para os nossos filhos também financeiramente. Mas tem coisa que dinheiro não compra. Dinheiro não compra o tempo que a gente está perdendo de ver os nossos filhos crescerem. Por isso que o trabalho não vem acima dos filhos. E por mais que a gente tenha que se dedicar sim ao trabalho, quando a gente está no trabalho, ser o nosso 100% ali no trabalho, quando os nossos filhos precisam da gente, na ordem de prioridade, se eu tiver que, olha, isso não é tão urgente no trabalho e eu vou deixar de fazer porque o meu filho é a prioridade, eu vou fazer. Se eu puder trabalhar um pouco menos para estar com o meu marido, porque às vezes eu estou trabalhando exaustivamente, mas eu nunca tenho tempo com o meu marido. Eu tô sempre mal-humorada, cansada. Então eu trabalho menos. Porque o meu casamento vem acima do meu trabalho. Salvar o meu casamento está acima do meu trabalho. Então se eu não conseguir ajustar a minha rotina para que eu esteja menos cansada, menos estressada, para eu ter tempo com o meu marido, então eu vou reduzir a carga de trabalho. Eu tava conversando com a minha terapeuta, que eu comecei a fazer terapia recentemente, e ela falou pra mim, você pretende trabalhar nesse ritmo, assim, sempre? Eu falei, não.
Hoje eu trabalho um pouco mais porque eu não sou casada e porque eu preciso, estou no começo da carreira, mas os meus planos não são trabalhar assim sempre, é diminuir. E óbvio que para eu diminuir, eu preciso também me casar com uma boa pessoa que saiba que o papel dele é prover a maior parte das contas da casa, para que eu não tenha que trabalhar exaustivamente, para que eu tenha tempo para estar em casa com os meus, para que eu tenha tempo para de fato educar os meus filhos, para estar presente na vida dos meus filhos, para que eu seja a referência dos meus filhos, para que eu tenha bom humor e paciência para cuidar do meu marido. Porque quando a gente trabalha exaustivas horas, a gente está sempre sobrecarregada, com a cabeça cheia, a gente está sempre mal-humorada, a gente está sempre chata e a gente está sempre reclamando. E nenhum casamento sobrevive assim. Então, assim, nos meus planos de vida, trabalhar exaustivamente não tá nos planos. Tá, sim, subir cada vez mais o valor da minha hora para que eu possa trabalhar cada vez menos horas. Porque cuidar da minha família é a prioridade. Quando eu for casada, cuidar do meu marido vai ser a prioridade. Eu quero estar bem-humorada, eu quero estar disposta, eu quero ter bom humor, eu quero ter saúde para chegar em casa e ele me ver arrumada, cheirosa, com um sorriso no rosto, com cabelo limpo. Sabe, eu não quero ter que falar para ele que eu tô com dor de cabeça porque eu trabalhei o dia inteiro exaustivamente. Mas isso seguindo a ordem de prioridade, porque meu trabalho não vai poder vir acima da minha família. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas mulheres têm aberto mão de muita coisa em relação às famílias por causa do trabalho. Eu tinha uma paciente, agora ela já tá de alta, que ela trabalhava em 2 empregos, ela saía muito cedo, não chegava tão tarde, mas ela estava sempre muito cansada porque a rotina era muito exaustiva. Então ela estava sempre muito cansada para namorar com o marido dela. Ela estava muito cansada. Ela estava muito cansada, ela estava estressada. Quando ela chegava em casa, ela já tinha que planejar o dia seguinte e arrumar as refeições do dia seguinte, e arrumar o uniforme, arrumar as filhas, arrumar tudo pro dia seguinte. E quando ela deitava na cama, ela só queria descansar e dormir cedo, porque no outro dia ela tinha que acordar muito cedo. O casamento dela estava de mal a pior. E aí eu não precisei falar nada, eu fui ajustando a ordem de prioridades na vida dela e ela mesma falou assim, Manu, hoje a gente tem estabilidade financeira, meu marido trabalha, ele ganha bem e eu posso abrir mão de um dos meus 2 empregos para que eu possa ser mais presente na educação das minhas filhas e para que eu esteja menos cansada para cuidar do meu marido. Então, podendo escolher, a gente tem que escolher a nossa família. E aí depois vem os nossos pais. Quando a gente casa, a gente deixa o nosso pai e a nossa mãe para ser do nosso marido ou da nossa esposa. E é um erro muito comum de homens que continuam casados com as mães. Quantas pacientes eu ouço falando, o meu marido não sai da casa da mãe, o meu marido tudo recorre à mãe, tudo que a mãe pede, meu marido faz. Ele tá errado. Mas se você tá perdendo para a mãe dele, é porque você também não tá sendo uma boa esposa. Sabe por quê? Sabe por que a mãe dele consegue tudo que ela quer dele? Não é porque ela é a mãe dele. É porque ela valida, ela fala o quanto o filho dela é bom, dedicado, inteligente, quanto ele é prestativo. Ela tá o tempo todo validando o teu marido. Ele vai pra lá, tem a comidinha que ele gosta, ninguém tá enchendo o saco, as conversas são leves. Quando ele volta pra tua casa, não tem a comida que ele gosta. Tá você brigando, reclamando, mal-humorada, o cabelo desse tamanho. Você acha que ele vai preferir estar onde? Se você tá perdendo pra mãe do teu marido, a culpa é sua. A culpa é sua. E quem tem que precisar se mexer para mudar essa realidade é você. Né? Isso aí é mais um ponto de alguém que precisa de terapia urgente. Mas você também, falando nessa ordem de prioridade, não deve dar ouvidos mais aos seus pais e às suas mães do que ao seu marido. A autoridade dentro da tua casa é o teu marido. Ouça ele.
né? E isso serve para solteiras escolherem se casar com um homem em quem elas confiam nas decisões, para que elas não fiquem inseguras, sentindo saudade do papaizinho delas. E aí sim, vem amigas. Então assim, você vai dar suporte para amigas, você vai conversar com amigas. Sim, é importante que mulheres tenham amigas, que tenham tempo com outras mulheres. Mas isso pensando, ó, você vai ter amigas, você vai ter tempo com outras mulheres, mas para que você esteja bem humorada, para que você esteja bem disposta, para que você esteja mais feminina, para servir bem o seu marido. Porque ele é a prioridade. Abaixo de Deus é só o seu marido. E se você não tem conseguido viver assim, pode ser que a culpa do teu casamento tá desandando, que a culpa das traições do teu marido também tem um pezinho seu. Nada justifica a traição, tá? Aqui nós não defendemos traição. Se seu marido trai, ele tá errado. Mas algumas coisas que a gente faz contribuem para que eles procurem mais fora de casa do que dentro de casa. Bom, eu dividi um pouquinho com vocês o que é essa ordem de prioridade. Tentei exemplificar de como a gente deveria colocar isso em prática na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude o casamento de vocês. Se a partir desse vídeo ficou alguma dúvida, o meu direct no Instagram tá sempre aberto para responder vocês, pode me chamar lá. Terapeuta Emanuele. E se você precisa de ajuda para reajustar a ordem de prioridade da sua vida, se você está vendo o teu caminho, o seu casamento ir para o buraco e você já identificou que boa parte da culpa é sua mesmo, porque o teu marido não é prioridade na tua vida, porque você deixou os seus filhos tomarem todo o espaço e você não tem mais tempo com o teu marido, porque você não faz o teu marido uma prioridade, porque o teu trabalho tomou conta do teu casamento. E aí, você tá vendo o seu casamento acabar. Se você precisa de ajuda para reajustar isso, se você precisa de ajuda para salvar o teu casamento, essa é a minha luta. A minha luta é para salvar casamentos. Aqui nós acreditamos em casamento, nós não acreditamos que casamentos são descartáveis. E eu quero ajudar a salvar o seu também. E se você chegou até aqui, com certeza você quer um casamento melhor. Você ainda quer o teu casamento de volta. E eu posso te ajudar.